Oi, pessoal, passando aqui para fazer a correção das questões que eu lancei essa semana no meu Instagram. Questões que aconteceram no vestibular da UVA, Universidade Vale do Acaraú. Então, os meus queridos alunos que estão se preparando aí para enfrentar essa maratona, essa caixinha de Pandora que é a UVA, estamos começando hoje com a bateria de questões de citologia. Vamos lá? Ok, gente, então assim, continuando aqui, né, hoje para trabalhar as questões da uva. A primeira questão lançada foi essa daqui, que aconteceu na prova geral em 2019.2. Lembrando que estudar as provas passadas, né, é um método que até hoje está valendo. Foi o método que eu usei, tá? Quando eu passei a primeira vez no vestibular, porque eu fiz duas faculdades, pós-graduação, todas nessa instituição, certo? E é uma instituição que eu recomendo, que eu gosto, que muitos alunos meus acabam se degladiando realmente para conseguir entrar nela. Essa questão, gente, ela aborda o citoesqueleto, que é uma estrutura que só acontece na célula eucariótica e tem a função realmente de formar uma fibra, né, um conjunto um entrelaçado, certo? De tubos, de filamentos que são proteicos e que vão facilitar a definição da forma da célula, os movimentos que a célula é capaz de fazer, como o movimento de ciclose, certo? Que ocorre dentro do próprio citoplasma, né? No hialoplasma dessa célula. E também os movimentos ameboides, por exemplo, que podem ser feitos por leucócitos, certo? E pelas próprias amebas, que são protozoários unicelulares. A questão ela está pedindo a incorreta. Então, é necessário que você analise consciente disso, porque se está pedindo a incorreta e a uva é famosa por utilizar, né, esses recursos para te fazer errar por falta de atenção. Então, na hora que você encontrar incorreto, faça como eu fiz aí, vá logo grifando, que é para você lembrar que você vai achar 3 alternativas corretas e que apenas uma incorreta é a que você vai marcar. A letra A, ela vem falando de quê? Que é constituído, que esse citoesqueleto é constituído por 3 tipos principais de fibras: os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. E essa afirmativa é verdadeira, certo? Os microtúbulos, eles formam esse sentido helicoidal, tá certo? Que lembra uma espiral de caderno. Os microfilamentos, eles são formados de actina, são os mais fininhos. E os intermediários, como isso aqui tudo é medido em nanômetros, né, gente? E é visualizado através do microscópio eletrônico, os intermediários, eles têm uma espessura, como o próprio nome sugere, intermediária entre os microtúbulos e os microfilamentos. Ou seja, o microtúbulo ele tem 24 nanômetros, enquanto os microfilamentos de 7 a 9 nanômetros e os filamentos intermediários cerca de 10 nanômetros de espessura. Os microtúbulos, né, eles são importantes demais na célula, eles vão estar participando muito na forma das células, certo? Por conta dos movimentos que eles podem fazer. Já os intermediários, você percebe aí que é formada uma espécie de rede, né? E essa rede, ela é muito importante porque ela é uma rede de sustentação para poder suportar as tensões, né? O contato da membrana plasmática com outras células, no caso, quando vai constituir tecidos, certo? Então, a afirmativa A está correta. A B diz o seguinte: dentre suas funções destacam-se dar sustentação mecânica à célula e motilidade celular. Isso aí eu já até acabei explicando. Microtúbulos e microfilamentos são constituídos, respectivamente, por tubulina e queratina. Gente, microtúbulos, sim, tubulina. Microfilamentos, não. Os microfilamentos, como aparece aqui na imagem, né, eles são constituídos por actina. São esses que estão bem embaixo aqui, eles são constituídos por actina. A actina é uma proteína, é a proteína mais abundante dentro da célula e também é aquela que você acaba encontrando quando a gente fala de contração muscular, né, que é a actina e a miosina. A miosina também pode ser encontrada no interior da célula. Cílios e flagelos, que atuam como apêndices de locomoção, são arranjos especializados de microtúbulos. Nesse caso, são os centríolos, né, que são microtúbulos também e vão estar participando do movimento, da formação e do movimento de cílios e flagelos. Portanto, essa questão, a resposta, a incorreta, que é a que você deve marcar, é a letra C. Corrigindo aí, né, que no lugar de queratina,
vai ser actina. Os microfilamentos são constituídos de actina. Queratina vai ficar com os filamentos intermediários. Questão de divisão celular, também na prova geral de 2019.2. Gente, a geral, ela acaba cobrando muito mais célula do que a específica. A específica é aquela prova que vai acontecer à tarde, juntamente com a redação, e dependendo da área, né, para a qual você está prestando o vestibular. Por exemplo, quem vai fazer para enfermagem, a específica vai ser biologia e química. Então, você vai ter que fazer outra prova de biologia e outra prova de química e só vai fazer essa realmente de acordo com a área que você tiver escolhido. Esse assunto, divisão celular, ele não é muito fácil, tá? O que é que vem dizendo na questão? Parece uma questão pequenininha, simples, né? É outra característica da uva, colocar enunciados curtinhos, muitas vezes respostas assim, curtas, mas o que é que pode acontecer? Uma grande confusão, porque ela é muito conteudista, então ela vai buscar detalhes mínimos, né, que você realmente tem que ter segurança. Aí coloca o seguinte, a migração é uma movimentação dos cromossomos homólogos, você tem que se lembrar o que é um cromossomo homólogo, em direção aos polos da célula, tá? O que vai acontecer com esses polos da célula? Por que esses cromossomos vão ter que se direcionar para esses polos, certo? E qual divisão celular seria essa? Né? A gente vai ter que escolher onde é que vai estar acontecendo esse processo aí. Então, você vai ter que lembrar um pouquinho de mitose e meiose, que são os dois tipos de divisão. Você vai ter que começar com o basiquinho, porque se você não aprender o básico, não adianta buscar o complexo, né? Então, tem que entender o básico. Mitose é uma divisão chamada de equacional, porque ela mantém constante o número de cromossomos dentro das células filhas. Então, se a célula mãe é 2N, ela vai produzir duas células filhas, também 2N. Se a célula mãe for N, for haploide, duas células filhas, também haploides. Ou seja, a mitose é uma divisão celular que não importa qual vai ser a haploidia. Tanto acontece em células haploides quanto em células diploides. Já a meiose, ela é uma divisão que vai acontecer em duas fases para poder finalizar. Tem a meiose 1 e a meiose 2, certo? Acontece que a meiose 1, ela é reducional, porque você deve estar percebendo aí no esquema que ela pega uma célula 2N e produz duas células N. Na meiose 2, seria a finalização desse processo, ela parte, né, ela inicia a partir daquelas células N que tinham sido formadas, né, na meiose 1, e ela vai apenas tirar cópias delas, né? Então, aí vai ser a fase equacional. Mas, de um modo geral, a meiose será chamada de reducional. Por quê? Porque a célula-mãe é uma célula diploide e gera 4 células filhas que serão haploides. Então, gente, já começa aí a diferença por isso. Mitose equacional, meiose reducional. Mitose, 2 células filhas iguais à mãe. Meiose, 4 células filhas com a metade de cromossomos da célula mãe. E também o objetivo, mitose, ela vai acontecer para o nosso crescimento, para o crescimento do nosso corpo, para a renovação das nossas células, e inclusive numa situação de células cancerígenas, é a mitose que vai estar lá se processando de um modo, né, descontrolado, com essa célula que se rebela, certo? E que começa a roubar a alimentação das outras. No caso da meiose, é uma célula que vai estar gerando as células sexuais, então ela vai acontecer muito aonde? Nas gônadas, né? Nos órgãos reprodutores, no caso do masculino, os testículos, e nos ovários, no caso das fêmeas, certo? Não só falando do ser humano. Então, a meiose também vai estar acontecendo em plantas, não nos esqueçamos disso. Então, todos os seres vivos aí vão estar processando, né, no reino animal, no reino vegetal, eles vão estar fazendo esse processo aí de meiose para produzir os seus gametas. No caso aí, ó, fechando, mitose produz 2 células, gera células somáticas iguais à célula-mãe, enquanto que a meiose produz 4 células, gerando células sexuais com a metade do DNA da célula-mãe, e é a partir da meiose, gente, que vai surgir a variabilidade genética. Então, quando alguém te pergunta o que é que gera variabilidade, certo? Não é a reprodução assexuada, é a reprodução sexuada, que é exatamente a que vai possuir gametas. Bom, essa linguagem também aqui é importante, presta atenção, olha o centrômero.
ele vai funcionar como uma espécie de botãozinho. Então, o cromossomo, antes, né, na fase aí de intérfase, ele tá simples, né, apenas essa coluninha, e quando ele se une a uma outra parte, uma cópia dele, né, ele vai estar formando a chamada cromátide irmã. Então, cada bandinha aí nessa imagem que parece um X, você tem de novo o centrômero aí unindo, né, parece essas molinhas aí, cada bandinha nós vamos chamar de cromátide irmã. E essas cromátides, elas serão separadas novamente no momento de finalizar a divisão celular. O que é o termo homólogo? Significa que um cromossomo ele vai ser igual ao outro, ele vai ter a mesma sequência de genes. Então, você vê aí um par de homólogos, certo? Sendo que ele vai ter ainda a sua cromátide irmã. Separa os homólogos e também pode separar, precisa separar as cromátides para poder fechar. Então, é homólogo de porque vai ter os mesmos genes, com os mesmos locos, né? O gene A, B, C, D e E. Mas eles não são homólogos de 20, porque ele vem trazendo genes diferentes numa sequência diferente. Aqui nós vamos ter a mitose com as suas fases, a primeira fase, né, que é a prófase, eu deixei destacado aí os prefixos, em que pró significa primeira, né, primitiva, tá? Então é a fase em que os centríolos se duplicam, eram só no início, né, na intérfase, eram apenas 2 centríolos e parece um Tzinho esse desenhinho aí que tá circulado, tá? Bem acima. E ele é perpendicular, então quando ele se duplica, ele começa a se encaminhar para os polos. Lembra que na questão falava de migração para os polos? Exatamente isso aí que vai acontecer, certo? Mas não é agora não. A prófase ela só está começando a organizar os cromossomos, né, nos trilhos. Eles vão realmente ficar nos trilhos nessa fase, que é a metáfase, é a fase do meio, meta, né, intermediário, meio. Então eles vão estar ocupando o meridiano da célula. É a fase em que ocorre a maior condensação. No caso, né, de um teste de DNA, essa fase que vai ser interrompida para poder fazer, né, aquela impressão, aquela técnica, certo, de eletroforese, de impressão do DNA, que fica aparecendo aquele códigozinho de barras, que também é muito interessante, já caíram muitas vezes em questões, inclusive em questão do Enem. E a outra fase aqui, anáfase, né, ana, de anatomia, ana, significa separação, apartar, né, partir, certo? No caso aí, você percebe que os cromossomos, né, eles estão se partindo ao meio. Aquele centrômero, lembra? O botãozinho, ele está se desconectando, ok? E eles estão sendo arrastados realmente para os polos opostos. Então, é dessa fase que a questão está falando. É da anáfase. Agora, é da anáfase de qual? É da mitose? É da meiose 1? É da meiose 2? A letra D nem se fala, porque não tem nada a ver aí na alternativa, na questão, tá certo? Finaliza com a telófase. Telo quer dizer extremidade, é exatamente quando a célula vai concluir o seu processo de divisão para definitivamente apartar todo o seu material de uma forma equacional. Então, a telófase finaliza e caminha para um novo processo de intérfase, que a preparação não é um processo de dormência, é um processo de intenso trabalho, de intensa produção de material, de acúmulo de ATP, de energia, né, para uma próxima divisão. A meiose, gente, como eu tinha dito, ela se divide em meiose 1 e meiose 2. Então, a meiose 1 ela vai ter as mesmas fases, prófase, metáfase, anáfase, telófase, isso que vai se repetir também na meiose 2. Tá? Então, a fase em que organiza os centríolos, na metáfase os cromossomos no centro, na anáfase eles se separam e na telófase divide tudo de novo, divide citoplasma, tá? Forma uma nova carioteca e cada célula vai ficar apenas com um par de centríolo. Observe a anáfase 1. Será que ela está igual à anáfase da mitose? E na anáfase 2, o que a gente percebe, né? É aquela continuação. Agora, você deve ver também o momento em que se formam os quiasmas, tá? Que é o crossing over. Você tá começando a ver aí que tem cromossomo vermelhinho com a pontinha azul, um todo azul com a pontinha vermelha, né? É esse crossing over, gente, que garante a variabilidade genética e só acontece na meiose, não acontece na mitose. Ok, então como a questão está falando a migração dos cromossomos homólogos em direção aos polos, certo?
isso aí vai estar se tratando apenas de anáfase. A anáfase da mitose, a anáfase 1 da meiose, a anáfase 2 da meiose. O que é que a gente observa? A anáfase 1 da mitose se equipara à anáfase 2 da meiose, porque o que ocorre aí é a separação das cromátides irmãs. Não é cromossomo a partir do momento que eu parto aquele X ao meio, desconecto daquele botãozinho do centrômero, a gente vai chamar de cromátide. Mas, se você só tivesse aí anáfase da mitose e anáfase 2, qual seria a diferença? O crossing over. Na anáfase 2 dá para perceber que tem a mistura de pedacinhos, né, dos cromossomos. A resposta, gente, será a anáfase 1, porque na anáfase 1 os cromossomos homólogos, ou seja, o X está indo inteiro, né, para polos opostos. Então, a resposta, meiose 1. Espero que tenha dado para entender essa daí. A questão específica 2019.2 sobre ácidos nucleicos é uma questão bem facinha, também bem basiquinha. Ácidos nucleicos e síntese de proteínas estão intimamente relacionados. Sobre eles é incorreto afirmar, né? Então tá pedindo, ó, o incorreto. Estão presentes em todos os procariontes já identificados, né? Em todos os procariontes. Tá, se a gente estivesse falando de vírus, o vírus ele tem ou DNA ou RNA. Mas a partir do momento que a gente começa com os procariontes, que é o reino Monera, as bactérias são os organismos mais simples que se considera aí nesse mundo vivo, tá? Vírus não é considerado ser vivo, e muito menos procarionte. Então, procarionte refere-se a bactérias, e sim, as bactérias possuem DNA e RNA e também sua síntese proteica. Não vai ser a letra A. A letra B diz, uracila é uma base nitrogenada constituinte do DNA. Vejamos, existe uma diferença entre DNA e RNA. O DNA, ele possui as bases púricas e as bases pirimídicas. Eu até faço uma brincadeirinha, né? Aguinaldo, Timóteo e Gal Costa. Então, os nomes, que seria Aguinaldo e Gal, são as bases púricas, né? E as pirimídicas, que seria Costa e Timóteo, que é a citosina e a timina, seria as bases pirimídicas, o sobrenome. Ok? Agora, perceba, comparando entre DNA e RNA. DNA e RNA apresentam adenina, guanina, citosina. A diferença vai estar na timina ou na uracila. Se tiver uracila, gente, não é DNA. Então, a questão coloca a uracila na base nitrogenada constituinte do DNA e o erro vai estar aí. Observemos ainda a letra C. Mesmo que você encontre a resposta, vá até o final, tá bom? Porque às vezes acontece de existirem duas respostas e a gente ter que brigar pela anulação da questão. As bases nitrogenadas emparelhadas estão unidas através de ligações de hidrogênio. Isso também é verdadeiro. Tudo bem aqui. Através do processo de tradução, a mensagem contida no RNA mensageiro é decodificada e o ribossoma utiliza para sintetizar a proteína de acordo com a informação dada. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre os ácidos nucleicos, né? Aqui a gente vê, segundo a hipótese de Chargaff, tá? E é o que a gente realmente vê esse padrão se repetindo, a questão que eu estava colocando, do Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, tá? Então, só vai realmente o DNA fazer a transferência de informação entre essas bases nitrogenadas. A pobre da uracila fica lá, certo? Colocada de canto, porque ela não pertence ao DNA. O DNA é uma molécula dupla, em dupla hélice, certo? E é semiconservativo, porque quando ele vai fazer a duplicação, ele abre a bandinha dele, como se fosse um zíper, e cada bandinha vai servir para atrair novos nucleotídeos e fazer a cópia desse DNA. Já o processo de formação de proteínas começa com a transcrição. São 3 tipos de RNAs. O RNA mensageiro, que vai estar ainda trabalhando lá dentro do núcleo, depois ele vai ser passado, tá, para o citoplasma. Essa imagem que nós temos aqui seria exatamente o processo de transcrição, onde o RNA mensageiro, da sua forma, faz aí, pega o código, né, do DNA. E no final, esse código, gente, ele vai realmente significar aminoácidos. A cada trinca, a cada 3 letrinhas, vai compor um aminoácido. Então, esse círculo aí, você parte do centro dessa letra maior. Por exemplo, se você pegar o G, nesse círculo que está bem no centro, e você caminhar para a letra A, tá? Então, a gente tem G, A, e depois você for para a letra C. Então, você vai chegar em asparagina.
Se você for colocar GAG, então você vai para glutamina. E assim nós temos vários outros aminoácidos, né? A serina, leucina, glicina, cisteína, isoleucina, metionina, e todos esses aminoácidos unidos por ligações peptídicas, eles vão estar compondo uma proteína. Ok? Ficou entendido lá? Então a resposta é letra B. A resposta a essa questão, incorreto, letra B. Outra questão de membrana plasmática, tá certo? Essa daqui, ela é, na verdade, aquela era envolvendo o citoesqueleto. Aqui a gente vai estar falando da membrana plasmática. Essa membrana, ela é encontrada não apenas em células eucariontes, mas em todas as células, porque sem membrana a célula não poderia ter se formado, não é verdade? Então a membrana plasmática, ela é dupla, é uma dupla membrana, e ela foi trabalhada, ela é muito importante porque ela tem movimentação de deslizamento, né, como se fosse realmente sanduíche, tá? As duas bandinhas aí de um pão deslizando uma bandinha sobre a outra. E tá pedindo para afirmar corretamente. Os fosfolipídios são encontrados exclusivamente em determinadas membranas. Isso está errado, porque todas as membranas vão apresentar os fosfolipídios, ok? Somente determinadas membranas celulares apresentam permeabilidade seletiva. Isso aí também está errado, porque é uma característica da membrana em qualquer que seja o tipo de célula, né? A capacidade de selecionar algumas substâncias para atravessar. Determinadas proteínas são exclusivas a cada membrana. E sim, essa seria a resposta verdadeira, tá? As células, elas têm proteínas específicas dependendo da sua função. Tá certo? Então, a resposta aí, letra C. Apenas certas membranas celulares são constituídas de moléculas anfipáticas. Então, aí também está errada. A resposta aí, letra C. Ácidos nucleicos, mais uma vez, agora envolvendo o DNA, certo? Em relação às ferramentas da tecnologia do DNA, assinale aquela que está pareada incorretamente com sua utilização. Então, mais uma vez, incorretamente, certo? Tem que prestar atenção. Eu fui colocando aí, né, destacando alguns termos, ó, por exemplo, eletroforese. Forese significa a ação de movimentar-se, né? Exatamente o movimento. Ligase, tá? ASE, eu fui colocando ASE, destacando, porque ASE é terminação de enzima, que é uma proteína especial que vai ter atividade, né, direta aí para acelerar as reações. O que significa clivar? Clivar significa cortar, certo? Extremidade coesiva, coesão, lembra o quê? Ligação, certo? União. E reversa porque seria inversa. Então, vamos olhar, no caso da eletroforese, está dizendo que a eletroforese, ela faz separação de fragmentos. Isso é verdadeiro, é uma técnica utilizada, tá, na tecnologia do DNA, na análise de DNA, é utilizado um aparelhinho onde fragmentos do DNA são lançados num gel e eles são atraídos para polos opostos, né, eles vão caminhando de acordo com o seu tamanho. E eles acabam formando realmente essas bandinhas aí que podem ser utilizadas na análise do DNA. Muitas questões em vestibulares pelo Brasil afora acabam explorando isso aqui. Quando a gente fala de DNA ligase, certo? A DNA ligase, ela vai ser o quê? Uma estrutura, uma substância que vai funcionar como uma cola, né? Ela não vai cortar. Quem corta é a enzima de restrição, como você consegue observar aí. Então, quem faz o corte é a enzima de restrição. No caso, a DNA ligase, ela funcionaria como uma cola, ok? Para colar, para unir esses fragmentos, certo? A polimerase, ela vai servir para quê, né? Ela vai fazer essa duplicação de segmentos. Não sei se você consegue observar, aí as cores, elas estão se repetindo, ele está duplicando, tirando cópias aí desses dois pedacinhos onde ele vai passando, né? Então, vai estar ampliando aí esses pedaços dentro do DNA. Então, eletroforese, separação de fragmentos, correto. DNA ligase é uma enzima que cliva, é uma enzima que corta? Errado. Não, ela é uma enzima que cola, ela não corta, tá certo? E é aí que você vai marcar. DNA polimerase, reação em cadeia da polimerase para amplificar partes do DNA, verdadeiro. Viu lá que estava tirando cópias, né? Transcriptase reversa é uma substância, é uma enzima utilizada pelo vírus HIV,
certo? Que é um retrovírus, ele vai possuir um RNA e é o RNA que vai estar comandando o DNA, o que não é uma ordem muito natural das coisas, porque geralmente é o DNA que comanda o trabalho do RNA. Então, como vai estar invertido aí o trabalho, a gente vai chamar de reversa. Ou seja, resposta correta, na verdade, a incorreta, letra B. Geral 2018.1, transporte pela membrana. 2 tiras de batata foram mergulhadas em diferentes soluções, uma na solução A e outra na solução B. Decorridos 10 minutos, verificou-se que a tira de batata mergulhada na solução A estava amolecida e aquela que foi mergulhada na solução B estava rígida. Em relação à tonicidade do citoplasma das células de batata, as soluções A e B são classificadas respectivamente como? Então, gente, o que é a tonicidade? A tonicidade é aquela relação que vai existir entre o soluto e o solvente, sendo que o solvente universal aqui a gente vai tratar como a água. Na célula animal, as coisas funcionam um pouco diferentes, né? Porque a célula animal ela tem membrana plasmática, assim como a vegetal, mas ela não possui o vacúolo de suco celular para fazer o controle, né? O controle hídrico, o controle osmótico, e também não tem a parede celular. Por isso, quando uma célula animal ela fica túrgida, quando ela ganha água, e isso vai acontecer quando ela está numa solução hipotônica, onde vai haver mais solvente do que soluto, a tendência é a água sempre ir para a direção onde houver mais soluto, né? Ou seja, a água ela vai se deslocar sem gasto de energia, a favor de um gradiente de concentração, certo? Do meio onde tiver mais quantidade de água, maior quantidade de água, ou seja, a solução hipotônica, para a solução hipertônica. Então, ela vai se deslocar em direção ao soluto. No caso, essa água entrou na célula, isso aí é uma hemácia. O que vai acontecer? Essa hemácia ela vai sofrer o processo de hemólise, né? Ou lise celular. Ela vai ser destruída porque a membrana ultrapassa o limite de elasticidade e a célula não vai resistir. Numa solução hipertônica, que é aqui do teu extremo, né, do teu extremo direito, numa solução hipertônica, a célula animal ocorre o que com ela? Ela fica crenada, né? Ela fica enrugada porque ela perde água. Já na célula vegetal, gente, o que está acontecendo? Ela fica túrgida quando ela ganha água, e se ela ganhar água, ela vai ficar rígida. Que é a situação B, né, daquelas células de batata, vamos lembrar que é batata, então é célula vegetal. Ela fica túrgida na solução B, porque ela ganhou água, então ela está dentro, né, o que vai estar acontecendo? Vai ficar hipotônico. E ela estava num ambiente hipotônico, mas ficou hipotônico dentro porque ela ganhou água, está se referindo à tonicidade do citoplasma. E a solução A foi aquele momento em que a célula foi plasmolizada. Por quê? Porque ela perdeu a água, ela perde água, o vacúolo vai ficar todo encolhido, o que vai estar acontecendo? A membrana ela se descola, tá, da parede celular, e essa não é uma situação irreversível, tá? É possível de reverter. Então, nessa questão, o que acontece? A resposta é hipertônica para a solução A, em que ficou amolecida, e hipotônica para a solução B. Bem, finalmente chegamos à última questão. Essa daqui eu posso dizer que é meu xodó. Deixei por último porque gosto muito dela, né? É uma questão que, ao mesmo tempo, é curtinha, tá? Mas é uma questão complexa e, como eu gosto de dizer, conhecimento é poder, tá? Então, ela pede um certo raciocínio. Não é nada difícil, tá? Mas o que eu vi é que muita gente escorregou nessa questãozinha aí. A fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Assim, a fórmula de um polímero formado por 10 moléculas de glicose através de síntese por desidratação seria, certo? Então, tudo gira aqui em torno dessa informação, síntese por desidratação. Se essa informação tivesse ocultada, aí a questão ainda ficaria mais difícil, tá? Então, você tem que raciocinar a partir daí. Eu vou precisar sair aqui desse ambiente porque eu tenho que esquematizar para você, tá bom? Bem, então aqui nós temos representadas, né, as 10 glicoses aí, que é o que ele cita na questão. São 10 glicoses unidas entre si, então a gente vai fazer aqui a união para contabilizar. Não confie, tá certo? Se você não tem segurança nisso, é melhor você representar assim.
São 10 glicoses. Será que são 10 ligações? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, assim como na junção dos aminoácidos, o que acontecerá aqui é sempre uma ligação a menos. Então, se tiver 100 glicoses, serão apenas 99 ligações. Do mesmo jeito, se fosse na formação de proteína com os aminoácidos, né? Com a união peptídica, que nos dois casos é citado como uma síntese por desidratação. Gente, o que é desidratar? É perder água. Ou seja, cada vez que uma glicose dessa se une à outra, ela perde água. Então, nesse caso, quantas águas são perdidas? São perdidas 9. 9 moléculas de água. 9 água, certo? Se você for calcular, né, a questão aqui são 10 glicoses, então como é que ficaria? O que você vai conseguir visualizar, né, na resposta e na fórmula que se apresenta nas alternativas. Então, ficaremos com 60 carbonos, 120 hidrogênios e 60 oxigênios. Como são perdidas 9 moléculas de água, ou seja, são perdidas, é perdido aqui 18 hidrogênios e vai ser perdido também, podemos fazer uma ligaçãozinha para cá, 9 oxigênios. 9 oxigênios. Ou seja, você vai deduzir daqui da fórmula, né, dessas 10 glicoses aqui reunidas. Ou seja, não é uma questão difícil, gente, tá? Então, vai ficar como no final? C60, já que a gente não alterou a quantidade de carbono. Hidrogênio, 120 menos 18, a resposta será 102. E oxigênio, 60 menos 9, 51. Portanto, gente, a alternativa correta é letra B, certo? E assim finalizamos a nossa resolução de questões da UVA, da bateria de citologia, ok? Esse foi o primeiro apanhado que eu fiz, eu vou continuar fazendo, pensando em você que é meu aluno, e não somente para a UVA, gente, porque afinal a gente também não está só dando o gabarito das questões. Eu estou resolvendo, de certa forma, revisando, isso aqui serve para qualquer vestibular que você for enfrentar, e inclusive para o Enem. Eu sei que é meio clichê, mas eu vou te pedir para se inscrever no meu canal, porque é uma forma de dizer um sim para mim, de incentivar também para o meu trabalho, para que eu continue desse jeito e que o nosso canal cresça, porque ele não é meu, ele é seu. Eu faço isso por você, meu aluno querido, tá?